Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso de aperfeiçoamentos em comandos elétricos com ênfase em análise de falhas de motores de indução trifásicos e monofásicos. E este que é o segundo módulo do curso, nós vamos ver 4 vídeos. O primeiro vídeo vai falar sobre noções fundamentais e o princípio de funcionamento de todos os componentes utilizados na montagem dos comandos e acionamentos elétricos. No segundo vídeo a gente vai falar sobre a simbologia oficial e projetos de acionamentos elétricos. No terceiro vídeo nós vamos falar sobre dimensionamento de dispositivos de proteção e condutores elétricos. E no último e quarto vídeo do módulo nós vamos ter aqui o nosso famoso teste seus conhecimentos, além de alguns bônus em PDF que a gente vai deixar aqui para vocês, tá? Vamos lá então, pessoal? Já queria começar esse módulo perguntando para vocês o que é comandos elétricos ou acionamentos elétricos e onde são utilizados essas tecnologias. Você sabe o que são comandos elétricos? Em eletricidade, comandos elétricos ou acionamentos elétricos é uma disciplina que lida com projetos de circuitos elétricos para o acionamento de máquinas elétricas. A formação nessa disciplina ela visa conhecer e dimensionar os principais dispositivos de comandos e proteção utilizados nestes circuitos, lendo e interpretando os circuitos de comando de máquinas elétricas e conhecendo aí os principais métodos de acionamento destas máquinas. Pessoal, nós vamos dividir esse conteúdo de comandos elétricos basicamente em duas partes. Aquela parte onde você tem aí os acionamentos convencionais que utilizam contatores eletromecânicos como este aqui, que a gente vai detalhar ao longo desse curso, e a parte de acionamentos eletrônicos ou acionamentos estáticos, que utilizam inversores de frequência como esse aqui, chaves de partidas estáticas, que são as soft starters, e contatores ou relés de estados sólidos, como esses aqui, que a gente está mostrando agora e que vocês vão se surpreender com os recursos que esse cara tem se comparado com esses contatores eletromecânicos convencionais. Normalmente você não vê isso em cursos de comandos elétricos existentes aí no mercado, e hoje a gente vai dar essa dica para vocês dessas tecnologias inovadoras que facilitam aí as montagens, tendo grandes vantagens e grande apelo em economia, produtividade e confiabilidade aí, se comparado aí com circuitos como esse aqui, baseados em contatores ou relés eletromecânicos. Mas antes da gente entrar dentro do conteúdo especificamente, eu queria mostrar essa imagem para vocês, esse diagrama elétrico de um comando. E eu queria perguntar para vocês se isso faz algum sentido para você neste momento do curso. Preste atenção nesse diagrama e mentalize aí se isso faz algum sentido neste momento do curso. Eu imagino que, como se trata aí de um curso de aperfeiçoamento em comandos elétricos, a maioria dos profissionais que se inscreveram no curso já tem aí uma boa familiaridade aí com esquemas elétricos e diagramas elétricos, outros sabem mais ou menos e uma pequena minoria não sabe quase nada. Mas a nossa expectativa é que até o final do curso, todos vocês, independente do nível de conhecimento que vocês têm ou de nível de formação, todos já saibam ler, interpretar, desenhar e executar um comando com base nesses diagramas elétricos oficiais. Um outro diferencial que o nosso curso de comandos elétricos tem em relação a outros cursos existentes no mercado é que a gente vai trazer algumas tecnologias que estão disponíveis para a gente aqui. Nós vamos mostrar essas tecnologias para vocês. Normalmente isso não é passado em cursos convencionais, sejam presenciais ou online, de comandos elétricos, como por exemplo esse contator com o disjuntor integrado aí, controlado remotamente, que a gente está mostrando agora na tela, tá? É fantástico isso aqui, vocês vão se surpreender com o que esse cara é capaz de fazer e a inovação que é embarcada nesse produto. Nós vamos detalhar isso aqui ao longo desse curso. E esse outro também aqui é um religador automático, que, como o nome já sugere, trata-se de um dispositivo que faz o religamento automático aí de um disjuntor compatível com esse modelo, né? Esse religador automático aí, ele tem o mesmo princípio de funcionamento daqueles religadores de média ou de alta tensão, mas esse cara aqui
é utilizado em baixa tensão dentro de quadros de luz ou QGBTs ou painéis, né? E a gente vai mostrar para vocês aqui todo o princípio de funcionamento dele, que é bastante interessante. Ele pode fazer remotamente aí e de forma automática aí a religação de circuitos quando ocorrem curtos-circuitos ou sobrecarga. Você pode habilitar ou não essa função e ter todo o status ali de como está aquele circuito. A gente vai detalhar o princípio de funcionamento dele e também nós vamos mostrar ainda dentro desses cursos essas botoeiras sem fios que são muito utilizadas onde não é possível passar cabeamento. Existem situações que é impossível ou quase impossível ir passar cabos. Então você consegue acionar uma carga remotamente, inclusive sem fio, através dessas botoeiras aqui, que inclusive nem utiliza a bateria. Ela tem um mecanismo que gera eletricidade ao pressionar o botão. Então nem bateria precisa. Isso aqui é fantástico, uma outra inovação aí da Schneider que a gente vai mostrar aqui nesse curso de comandos elétricos, tá? Nós vamos ter também uma pequena introdução aí sobre os relés inteligentes, como por exemplo esse cara aqui, que é o famoso Simocode aí da Siemens, né? Que utiliza aí redes industriais, como por exemplo a Profibus. Esse cara aqui ele substitui todos esses dispositivos de proteção que a gente está vendo aqui, e a gente vai mostrar também esse outro modelo aqui, que é o da Schneider, e a gente vai mostrar ele dentro do curso de comandos elétricos quando a gente estiver trabalhando com a parte de montagem, né? Só para que vocês tenham uma ideia, esses caras aqui, o Simocode, tanto o Simocode da Siemens quanto o relé da Schneider, são duas das maiores invenções que a engenharia já disponibilizou aí para acionamentos elétricos, isso na minha opinião. Nessa área de proteção e controle para motores elétricos, esses caras podem substituir relés de temperatura, monitores de tensão, relé de falta e sequência de fase e muito mais. Só para que vocês tenham uma ideia, esses caras têm proteção contra sobrecarga térmica, contra rotor bloqueado, proteção de fuga à terra, variação de fator de potência, proteção térmica para ser utilizada aí com sensores do tipo NTC e PTC, proteção da polaridade inversa, falha de fase, desequilíbrio de fase, sobrecarga, corrente de arranque e tempo, totalizador de horas, que é o orímetro, e além de fazer o monitoramento individual aí em cada fase, I1, I2 e I3, além de monitorar também os níveis de tensão e a corrente média, além de temperatura e muito mais. Mais uma vez a gente está mostrando aqui na tela dois diagramas elétricos, um de uma partida direta e um de uma partida compensadora. Essa última praticamente não se utiliza mais, né? Em vez disso você tem ali partidas estrela-triângulo, mas só para você ver aí, você que não é da área, você que não domina ainda os diagramas elétricos, para ver o nível de complexidade que é interpretar essas simbologias. Mas aí quando você coloca diagramas funcionais como esse aqui, fica mais claro e mais intuitivo aí saber do que se trata. E quando você dá nome aos bois, como a gente está fazendo aqui agora, fica mais fácil ainda. Aqui nessa figura nós temos aí essas três linhas vermelhas representando as fases R e ST e a linha azul representando aí o condutor neutro. Observe que ele entra aí num dispositivo de proteção. Eu particularmente gosto muito de utilizar disjuntor motor por N motivos que a gente vai explicar ao longo desse vídeo, mas há pessoas que utilizam apenas disjuntores termomagnéticos ou fusíveis aí, tá? Eu gosto muito de utilizar disjuntor motor. Em série com o disjuntor motor você tem ali o contator e logo à frente você tem ali o relé de sobrecarga. Aí você pode até me perguntar, por que utilizar relé de sobrecarga se você já tem ali o disjuntor motor no início? A ideia de utilizar o relé de sobrecarga é que você pode colocar esse cara no modo automático e assim que o surto for restabelecido, esse cara ele volta a funcionar e você consegue operar o motor remotamente, ao passo que se você colocar apenas o disjuntor motor, sem a utilização aí do relé de sobrecarga na função automática, você tem que fazer uma intervenção local, você tem que se deslocar até o local para fazer ali a manobra do botão, né? A manobra ali da chave do disjuntor motor que se desliga no momento aí do surto. Ali na extrema esquerda você tem também um disjuntor monofásico e ele faz ali a proteção do circuito de comando. Eu particularmente gosto de utilizar ali um disjuntor de no máximo 2 amperes, que é dedicado para esse tipo de coisa, tendo em vista que as bobinas, né, essas lâmpadas de sinalização
são muito suscetíveis aí a surtos transitórios. Então, para proteger esse comando aí contra um curto-circuito ou até mesmo um erro na montagem, a gente utiliza um disjuntor com um baixo valor ali de corrente. Por definição, pessoal, em comandos elétricos, os números menores correspondem aos contatos normalmente fechados. Então, essa tensão de comando ela vai ali no 95 do relé de sobrecarga e sai no 96 para onde ela vai entrar ali, segue ali para a botoeira normalmente aberta, que está em paralelo ali com os dois contatos normalmente abertos ali do contator. A função dessa ligação é fazer o selo, que a gente vai falar mais ao longo desse vídeo. Então, quando você pressiona o botão que tem retorno por mola, você energiza a bobina do contator, ele fecha os dois contatos auxiliares normalmente abertos e sela, tá? E aí no momento em que você tira o dedo ali da botoeira, esse contator permanece ligado até que a energia, até que a tensão seja interrompida ali no seu A1, né? No seu contato que liga ali, que energiza a bobina dessa contatora. Ainda falando ali do relé de proteção, você tem ainda nos bornes 97 e 98, quando ocorre aí uma sobrecarga, esse cara fecha acendendo ali uma lâmpada de sinalização, que por definição essas lâmpadas de falha são amarelas, tá? Normalmente qualquer falha no circuito acende-se uma lâmpada amarela ou laranja. Lâmpadas vermelhas significa motores energizados e rodando, e lâmpada verde significa que o comando está em stand-by, está energizado, o motor não está ligado, mas o comando está em stand-by, sem nenhuma falha e apto para funcionar aí a qualquer momento. Então, a nossa proposta, a nossa estratégia didática aqui é falar especificamente sobre cada um desses componentes que associados fazem um comando. E essa partida aqui é uma partida direta que é a base para todas as outras partidas, né? Estrela, triângulo, compensadora, tudo parte daqui. Se você entender esse princípio de funcionamento, você também vai entender as outras partidas mais complexas, tá? E aí é onde a gente entra também na questão das partidas estáticas, que não tem muita relação com isso aqui, mas utilizam também botões como esse aqui para fazer acionamentos remotos ou locais. Então, seguindo aqui com o vídeo, a gente tem agora os dispositivos de proteção elétrica e manobra, que são dispositivos de proteção que têm a função de proteger os equipamentos, circuitos eletroeletrônicos, máquinas e instalações elétricas, aí sendo comerciais ou industriais, contra alterações da tensão de alimentação e a intensidade da corrente elétrica. Então, pessoal, nesses circuitos essa proteção ela é garantida por fusíveis como esse cara aqui. Esse aqui é um fusível NH. Nós vamos falar bastante sobre esse cara aqui, como interpretar esses símbolos e essas siglas aqui. Inclusive esse aqui é dedicado aí para cargas que contenham aí semicondutores, que é o caso desse inversor de frequência. Nós temos fusíveis NH, DAZ e dentre outros tipos de fusível. Dentro de circuitos de proteção a gente ainda tem disjuntores termomagnéticos como esses aqui, podendo ser monofásicos, bifásicos ou trifásicos. Nós temos disjuntores motores que só são trifásicos e tem grande vantagem aí sobre os relés térmicos, que a gente vai abordar mais tarde. E temos também os relés de proteção e os relés térmicos como esse aqui. Inclusive eu queria deixar aqui uma informação para vocês, que ao contrário do que muita gente imagina, esses relés térmicos ou relés de proteção, como alguns também costumam chamar, esses caras eles não enxergam curto-circuito, tá? Eles são dedicados apenas para sobrecargas, eles são bimetálicos, tá? Eles não são termomagnéticos, eles são apenas térmicos. Então eles não enxergam um curto-circuito, é por isso que você tem que instalar em série com esse cara aí um disjuntor termomagnético aí que enxerga um curto-circuito. Tem também esses relés inteligentes que substituem tudo isso aqui, mas no âmbito de redes industriais e automação industrial, mas que a gente vai falar um pouquinho, vai introduzir esse cara dentro dessa abordagem. E já falando aqui desses fusíveis NH, que muita gente acha arcaico, que não são mais utilizados e que é uma tecnologia da década de 70 já ultrapassada,
queria dizer para vocês que ainda são amplamente utilizados em circuitos industriais e nós vamos falar por quê e qual a importância dele na atualidade, tá? Então não é um circuito arcaico e que é substituído. Isso aqui é um fusível NH, inclusive esse termo NH é um termo em alemão que significa baixa tensão e alta capacidade de interrupção. E a gente quebrou um aqui para mostrar. Basicamente o fusível é constituído por um metal ou uma liga metálica de baixo ponto de fusão, que quando percorrido aí por uma corrente e devido ao efeito Joule que aquece esse filamento, esse cara ele se funde, né? Ele se funde porque ele tem um baixo ponto de fusão. Olha só, pessoal, o que contém dentro do fusível. Então esse cara ele fica imerso nessa areia que tem a função de extinguir eventuais arcos voltaicos. E essa é uma liga que tem baixo ponto de fusão. Então quando é percorrido por uma corrente acima da sua nominal, esse metal ele se funde, interrompendo, portanto, o circuito. A gente percebe aqui que trata-se de um fusível NH de 160 amperes e ele tem um A minúsculo e um R maiúsculo, indicando que se trata de um dispositivo dedicado para semicondutores, para proteção de curto-circuito de semicondutores. Normalmente utilizado aí em série com o circuito de força de chaves de partidas estáticas e inversores de frequência, né? E esses semicondutores justamente são IGBTs, né? E circuitos de potências que faz o chaveamento aí da etapa de potência dessas chaves. E a curva de tempo versus corrente, elas foram convencionadas com um conjunto de letras, sendo que a primeira letra denomina a faixa de interrupção e essas letras elas podem ser G minúsculo ou A minúsculo, onde G significa atuação para sobrecarga e curto-circuito e a letra A minúsculo significa atuação apenas para curto-circuito. Já a segunda letra ela denomina a categoria de utilização e faz referência aí ao tipo de equipamento que o fusível irá proteger. As letras mais comuns que a gente tem no mercado aí para a categoria de utilização, que é o equipamento que o fusível irá proteger, são as letras L e G maiúsculo, que normalmente estão associados aí à proteção de cabos de uso geral. Se a letra for M maiúsculo, é proteção dedicada para motores de indução. E se for R maiúsculo, que é o caso desse fusível que a gente quebrou aqui, é uma proteção dedicada para circuitos com semicondutores. Normalmente inversores de frequência, chaves de partidas estáticas como soft start, devido aos seus retificadores baseados em semicondutores e toda essa etapa de potência chaveadas por IGBTs, né, diodos, etc. e tal. Esse cara aqui ele é um fusível NH ultra rápido e eles são montados em corpo cerâmico de alta qualidade preenchido com essa areia aqui, que é uma areia de quartzo impregnada aí para mitigar ou extinguir qualquer arco voltaico. Esse elemento fusível é feito de prata pura, ele tem baixo ponto de fusão e ele confere aí uma fusão instantânea. E essa base dele aqui, ela é uma conexão em cobre prateado para mitigar aí oxidações e pontos quentes. Então vou colocar essa imagem aqui na tela para vocês. Interpretando as informações aí de cima para baixo, a gente vê ali também que se trata de um cara que tem corrente nominal de 100 amperes. A capacidade de interrupção do fusível é de 100 kA ou 100 kA em 690 volts. E o tamanho dele é 00. Esse número precedido da letra
NH, significa aí o tamanho, que são fusíveis aí de 78 milímetros de altura. Então no fusível essas informações do tamanho ela fica depois ali das iniciais NH, que como a gente já viu significa em alemão baixa tensão, o N significa baixa tensão e o H significa alta capacidade de interrupção. Existem muitos tipos e modelos de fusíveis, mas focado aqui no nosso curso de comandos elétricos, os fusíveis mais utilizados em acionamentos de motores são os do tipo NH, que a gente acabou de falar, e o fusível do tipo D, que é o de azeite, né? Já vimos o NH e agora a gente fala um pouco aí sobre os fusíveis do tipo D, que são esses caras aqui. Então, por questões econômicas e para aplicações de até 63 amperes, são mais utilizados do que o tipo NH. Eles são construídos para valores de no máximo 200 amperes e a capacidade de ruptura dele é de 200 K. Embora seja recomendados aí para aplicações de até 63 amperes, eles são construídos aí pela indústria para valores de no máximo 200 amperes e com capacidade de ruptura aí de até 70 kA e com tensões de até 500 volts. A partir daí você só vai encontrar isso, a partir daí só aplicações para NH. Os valores comerciais de correntes nominais dos fusíveis D são 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50 e 63 amperes, onde para cada faixa de corrente você tem tamanhos e cores diferenciadas ali do elemento, do elo que se rompe quando ocorre a fusão. A interpretação das letras e siglas são iguais às do fusíveis NH. E a gente tem uma tabela aqui com os tamanhos disponíveis no mercado. Assim como os NHs, as características construtivas deles são semelhantes aí com a construção em cerâmica de alta qualidade, preenchida com areia de quartzo aí para mitigar arcos voltaicos. O elemento fusível também é feito de um metal com baixo ponto de fusão, e você tem ali um condutor principal do elo fusível que se rompe, indicando que o fusível ele atuou, né? E para fechar esse assunto de fusíveis, principalmente no segmento de comandos e acionamentos elétricos, dentro de quadros elétricos, a gente tem também esses caras aqui, que são bornes de passagem tipo saque com fusível e com LED para sinalização de falha caso o fusível queime. Esses bornes, pessoal, apesar de poucos conhecerem, são utilizados principalmente em sistemas de comando e controle onde necessita aí de proteção por fusível ou seccionamento seletivo para fazer intervenções de manutenção, normalmente aí nas saídas das fontes de 24 volts utilizadas em sistemas de CLP que processam sinais digitais que vêm de sensoriamentos como, por exemplo, sensores de desalinhamento, sensores de nível, sensores de temperatura de mancais, sensores de embuchamentos, sensores de movimento e rotação de eixos, que retornam esses sinais aí para o CLP. Então, quando você quer fazer uma seletividade em um determinado sensor, para quando der um curto não parar todo um processo e apenas aquele segmento, aí você usa esses caras que são bornes de passagem com fusível do tipo saque, né? Então eles permitem o uso daqueles fusíveis de vidro padronizado com as dimensões 5 por 20 mm ou 5 por 25 mm. Então esse modelo específico aí possui conectores que são completamente fechados e não necessitam de tampas ou finais de placas de separação. Ainda dentro de comandos a gente tem esses outros caras aqui que são fusíveis de cartucho ultra rápido 10 por 38 mm, normalmente muito utilizado em sistemas fotovoltaicos, mas também podem ser utilizados em comandos elétricos. Então, pessoal, com isso a gente encerra esse tópico sobre fusíveis. Espero que vocês tenham gostado dessas tecnologias e da importância desses caras dentro desses processos
de comandos e acionamentos elétricos. A gente vai voltar a falar desses caras quando a gente estiver falando sobre o dimensionamento dos fusíveis, disjuntores, disjuntor motor, relé de proteção e condutores, no terceiro vídeo, né? Mas agora a gente continua falando das características de cada um dos componentes que compõem os comandos elétricos como uma estratégia didática. Então o próximo assunto vai ser sobre os relés de proteção. Vamos lá então, pessoal? Pessoal, agora eu queria demonstrar o princípio de funcionamento dos relés de sobrecarga ou dos relés térmicos, como alguns preferem chamar, e esclarecer algumas dúvidas. A primeira delas é em relação a esses contatos aqui. Esses caras, eles vão aqui, ó, e são ligados em série com os contatores. E ele não trabalha sozinho, ele depende de um contator. Outra dúvida: quando ocorre a atuação por sobrecarga, ele não interrompe de forma alguma os contatos de força. Ele interrompe apenas os contatos auxiliares, que por sua vez interrompe a alimentação do contator. Tá? Então, quando esse cara está com defeito, ele não atua, ele não deixa de conduzir eletricidade ou potência para o motor, caso a contatora venha a colar os contatos, que é um tema que a gente vai discutir mais adiante. Então, como é que esse cara funciona? Eu tenho aqui 3 bimetálicos, cada qual monitorando a sua fase, né? Para cada fase existe um, e havendo uma sobrecarga, uma demanda de corrente fluindo aí por esses contatos, seja em qualquer fase, esses caras vão desencadear mecanicamente a interrupção desse contato aqui, que é o 95 e o 96. Observem que o 95 está do lado do pino azul e o 97 e o 98, que é o contato normalmente aberto, ele está do lado do pino vermelho. Isso aqui justamente simula um botão desliga e um botão liga. É possível você manobrar o motor por aqui tranquilamente, tá? Então isso aqui desliga o motor e aqui liga o motor. Por definição, em comandos elétricos, os números menores, 95 e 96 no caso, se referem a um contato normalmente fechado. Ou seja, quando esse cara está em repouso e tudo está ok na temperatura ambiente, esse contato 95 e o 96 estão fechados, permitindo, portanto, a passagem de um sinal que vai fazer interface com as botoeiras e com a bobina da contatora. Já os contatos 97 e 98, que são números maiores, eles são contatos secos normalmente abertos. Quando ocorre a atuação ou disparo aqui no relé de sobrecarga, eles mudam de estado. Esse cara que era fechado passa a ficar aberto e esse cara que era aberto passa a ficar fechado. O 97 e o 98 estão associados a alarmes e você liga nesses caras o retorno para acender uma lâmpada de sinalização normalmente amarela, que significa sobrecarga, falha, etc. São lâmpadas de falhas. A lâmpada vermelha significa que o motor está ligado e a lâmpada verde significa que o comando está energizado e stand-by pronto para funcionar. Mais tarde a gente vai falar sobre esse assunto. Mas voltando aqui ao princípio de funcionamento, nós temos aqui esses bimetálicos, normalmente constituídos de 2 materiais metálicos, com diferentes coeficientes de dilatação térmica. Então, quando passa uma corrente aqui demandada por um surto ou uma sobrecarga, né, proveniente aí do motor, esses caras aquecem. E o metal cujo coeficiente de dilatação é menor, ele puxa o outro, fazendo com que esse metal faça uma curva, um arco. E o que acontece? É isso aqui. Quando ele faz um arco, olha só, ele desencadeia mecanicamente um engatilhamento que faz mudar o estado.
Tá? Então, se a corrente for alta aqui, ele vai fazer. Se for alta aqui, ele vai fazer. Normalmente, isso acontece com a falta de uma fase. Quando você perde uma fase, por qualquer motivo que seja, as duas outras restantes assumem 50% dessa fase vai para uma, 50% do valor de corrente vai para o outro. Então, vai haver um aquecimento anormal aqui nessa lâmina e ela vai envergar, né? E com isso ela vai desencadear aqui o acionamento. Então, esse é o princípio de funcionamento aí de um relé térmico. Mais uma vez eu repito, esse cara ele não enxerga curto-circuito, apenas sobrecarga. E quando ocorre um disparo, ele não interrompe o contato de força. Ele interrompe apenas os contatos auxiliares, que por sua vez interrompem a ligação e a interface com a bobina da contadora. Tá ok?